27, de volta no Conexão Regional com a nossa entrevista do dia. A gente recebendo o Leandro Leles, ele que é professor de gastronomia do Instituto IT e do SENAC. Ele vai fornecer informações importantíssimas sobre reaproveitamento de alimentos e falar um pouquinho desse cenário de desperdício, lembrando que o Brasil desperdiça uma quantidade significativa de alimentos, sendo classificado entre os 10 países que mais descartam comida no mundo. E a estimativa é de que 30% dos alimentos produzidos no país sejam jogados fora, o que equivale a aproximadamente 46 milhões de toneladas por ano, de acordo com a ONU. Esse desperdício ocorre em diversas etapas da cadeia produtiva, desde a produção até o consumo, causando impactos ambientais, econômicos e mesmo sociais. E para falar a respeito desse tema, o Leandro Leles está aqui com a gente. Uma boa tarde para você, Leandro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Tatiana. É um prazer estar aqui na Total. Já tive entrevista com o Galvani e vim compartilhar um pouco do meu conhecimento como professor do Instituto IT, coordenador da Gastronomia Social e também professor do SENAC Minas. Eu venho compartilhar um pouquinho do conhecimento, que é um assunto que tem que ser tratado, é uma coisa que tem que começar dentro de casa para depois ser levado para fora de casa. Muito bem, lembrando que o Dia Mundial de Alimentação, né, da alimentação é celebrado em 16 de outubro. Eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito, por favor. Então, Tatiana, esse é um marco muito importante porque 16 de outubro é uma data que é comemorada em 150 países, ou seja, pelo Tratado da ONU, né, sobre a ODS, que são objetivos que têm que ser cumpridos. Dentro desses também está a erradicação da pobreza, a fome, a distribuição de recursos para todo mundo, para ficar mais equiparado igual, né? Então a gente trabalha essa data para poder lembrar, mas o marco tem que se lembrar todo dia. Então, pequenas atitudes dentro de casa vai garantir com que a sua alimentação seja saudável e também você tenha uma boa proteção e alimentação nutritiva dentro da sua casa. E eu quero primeiramente cumprimentar também o Instituto IT, que já está aqui na nossa live, no Pontal FM Oficial. A gente agradece também, né, a sessão, digamos assim, né, do profissional. Bom, ô Leandro, é muito interessante quando a gente fala a respeito de desperdício, né? A gente não tem noção, né, de como o brasileiro desperdiça. A gente sabe que começam com pequenos hábitos dentro de casa, né? E até conversava com o Leandro, com o JR, com o Otávio, aqui, nos bastidores, falando a respeito de alguns sacolões, né? Que a gente passa e vê muitos sacolões, às vezes com muitos alimentos, muitos legumes ali naquelas caixas. E a gente fica se perguntando como é que poderia se reaproveitar, né? Mas você vai desmistificar isso aí, infelizmente, né? É um Sim. dado que não é muito positivo, né? Sim, infelizmente algumas matérias-primas que já foram contaminadas, né? Foram contaminadas com o quê, né? O manuseio das pessoas com a mão tem bactérias, às vezes a contaminação cruzada, que o alimento tem uma bactéria passada por outro alimento, não pode ser comercializado ou doado. Infelizmente, isso a gente não consegue considerar como uma doação positiva. Então, isso acaba gerando mais um problema de saúde do que de nutrição. Se for feito o manejo correto, pode ser reaproveitado manufaturado. Ou seja, esse produto, se for uma fruta, pode virar um doce, uma geleia, ou então virar uma salada de frutas e poder ser comercializado. E se for algum legume, pode virar uma salada, alguma coisa nutritiva e pode estar sendo doado desde que siga todos os padrões de higiene sanitária. Ou seja, gente, se souber que lavar a mão é uma coisa que pode salvar a vida das pessoas, todo mundo lavava as mãos, porque a primeira regra da cozinha profissional, sempre lavar a mão. A gente não utiliza panos e nenhuma outra coisa que vai estar contaminando o nosso alimento. Quais são os benefícios de fazer o reaproveitamento, né, do alimento? O primeiro de todos, gente, é além da nutrição que você vai estar garantindo, a segurança alimentar, ou seja, você garantir que você vai ter 3 refeições ao dia, que é uma das ODS que a gente tem que ter da ONU, né? Para garantir que a segurança alimentar seja de 3 refeições ao dia. Então a gente vai estar conseguindo reaproveitar tudo aquilo e gerando economia. Ou seja, pequenos hábitos vai estar te ajudando. Um dos pequenos hábitos, gente, é replanejar seu cardápio semanal. Ou seja, se você sabe que você vai consumir tal tipo de produto, carne, legumes e assim por diante, se programa para comprar só o necessário. Às vezes a promoção pode ser muito atrativo, mas depois quando você menos espera, aí não vai ter como. Por quê? Aí você vai estar pegando muita coisa e vai estar acaba perdendo no meio do caminho. Lembra da contaminação cruzada que eu falei? Às vezes algum alimento pode chegar não na condição ideal dentro de casa e Uhum. pode estar te fazendo mal. Muito bem, agora são 3 horas mais 12 minutos aqui na Ponto FM. Leandro Leles, muito boa tarde, seja Boa bem-vindo tarde. aqui ao nosso Conexão Regional. Bom, você já falou de verduras, frutas, legumes. Agora, como diz, vamos falar de arroz e feijão, dos cereais. Qual que é a maneira correta de armazenar arroz, feijão, macarrão, essas coisas assim, para a gente
para a gente reaproveitar e sem correr risco. Porque tem algumas coisas também, eu estou te perguntando isso porque eu cresci ouvindo falando, olha, cuidado com a maionese, cuidado com a macarronada. Como é que funciona? Sim. Então, a maionese, gente, é a coisa mais perigosa que tem, sabe por quê? Porque ela tem a salmonelle. Então, a salmonela, desculpa, que ainda vai atrapalhar na sua produção de alimentos. Ela não é considerada dentro do ovo. As maioneses geralmente são feitas de ovo. Qual que é a minha dica? Sempre que você for comprar alguma maionese, compre um pote menor, porque é a porção que você vai estar utilizando. Qual que é a nossa maneira de dentro de casa? Compre um pote grande e deixa ela onde, gente? Na porta da geladeira. A porta da geladeira é o lugar que tem mais variação de temperatura, é o lugar que vai estar mais contaminando sua maionese. Você pode ver que depois Mesmo fechada, com o frasco bem fechadinho? Mesmo fechado. Olha. Depois de 3 dias ela aberta, ela já perdeu seu potencial de validade. Ou seja, aquela validade do rótulo já não vai valer mais. Ela vai valer no mundo, dentro de ovos, que vai estar te contaminando. Até dentro do frango mesmo, né? Que é um hábito que eu lembrei que agora. Muita gente lava o frango, né? A gente não pode estar lavando carnes, em geral. É verdade. E tem gente que, ao invés de limpar, até contamina mais ainda. Contamina mais. É aumentando, espalhando. Muito mais. Então, assim, aproveitar esses grãos também, né? Depois que eles estão cozidos, né? É igual em minhas aulas eu falo com o pessoal, gente, vamos tentar aproveitar ao máximo, né? O arroz pode ser reaproveitado com um arroz temperado, que você pode fazer com talos de couve, cenoura, cebola, pimentão, tudo que sobrou um pouquinho, a gente fala uma forma restaudanté, né? Junta tudo na panela, junta fica mais tudo chique. e vai, fica mais chique. E coloca até um pouquinho do creme de leite que tiver na geladeira aberta, pode colocar que ele fica arroz mais cremoso, né? Lembra um risoto às vezes, não um risoto, mas vai lembrar uma cremosidade que vai estar ajudando. E assim por diante. O macarrão, infelizmente, ele não tem muito o que fazer, porque é uma coisa industrializada, então ele vai ficar aquela papa. Mas tem uma colega minha que me falou sobre uma história aqui de Itabira, que é um prato que é uma torta de macarrão. É um empadão de macarrão. A massa é feita com a massa do empadão clássico e você pega o macarrão, a macarronada, coloca dentro dele e leva para assar. É dado histórico que era da antiguidade, né, da época mineradora, que o pessoal passava necessidade, começava a decadência do ouro e tudo, e para aproveitar o alimento foi dessa forma. Fazia a massa, depois colocava o macarrão no meio e todo mundo comia, você servia um banquete. Na cozinha, a única palavra-chave que você conseguia é segurança e criatividade. Você consegue combinar um ingrediente e fazer mais de 10 produtos. Então, toda vez que você pensar assim, nossa, eu só tenho uma batata e uma cenoura, você consegue fazer nhoque, consegue fazer um pão, você consegue fazer uma sopa. Falando das carnes também, né? Que costuma o pessoal fazer aquela carne que sobe do churrasco, ou faz um frango assado, né? Despreza muito o osso. Senão a pessoa não comeu o osso, não famoso roeu, né? Comer aquela cartilagem do osso. Você pode pegar tudo isso, sua casca de cebola, cenoura, alho, coloca na panela para cozinhar, você vai ter um caldo de legumes. Sabe aquela marca famosa que a gente fala o caldinho, né? Eu não vou falar a marca, eles estão patrocinando. Mas você consegue fazer um caldo nutritivo dentro de casa, seguro. Depois que você higienizar a casca direitinho e tudo, você consegue aproveitar. Leandro, mas eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Gente, tempo a gente vai ter que ter. Porque os bons hábitos são relacionados à alimentação dentro de casa. Fora de casa a gente não sabe como que acontece. Se programando para a semana toda, você faz uma questão de um cardápio de uma marmita saudável. Você pode congelar o alimento da forma correta. Depois você tem outra entrevista que a gente pode estar falando, que esse assunto é muito amplo. Sim. E a gente consegue destinar a nutrição saudável e segura. Você vai conseguir aproveitar seu alimento e o melhor de tudo, você vai economizar. Você não vai ter gastar dinheiro com remédio, você não vai gastar dinheiro com transporte por toda hora para poder ir no supermercado na promoção. Sua energia de luz, sua energia elétrica vai reduzir, porque você não vai ter desperdício de energia. E o principal, você vai ajudar a contribuir para ser mais saudável e a economia girar e também garantir que todo mundo vai ter acesso. Porque quanto mais desperdício, menos pessoas têm acesso a esse recurso. E a gente sabe que praticamente tudo dá para reaproveitar, né? Desde cascas, né? Casca de fruta, casca de repente, vários tipos de coisa, legumes, né? Então, tudo tem como estar reaproveitando, né? Sim. Inclusive, eu estava na cozinha de produção lá do Instituto e agora a gente está fazendo um teste com a geleia de maracujá, mas é feita com a entrecasca do maracujá. A gente trabalha com essa base do aproveitamento alimentar e garantir esse acesso. Então, a gente está fazendo o teste com a entrecasca, que é a parte mais branca, né, do maracujá, para poder garantir, porque aquela casca é rica em pectina, um agente natural para ajudar a conserva de geleias, assim por diante.
E a gente fala, por que não tá o maracujá, né? Que todo mundo fala assim, não, tem cara de maracujá de gaveta, né? Às vezes nem é tudo isso. Aquilo ali vai estar trazendo algo bom pra gente. Fora a casca da melancia, que pode ser feita também. Saladas, Doce doces, também fica muito gostoso. fica muito né? gostoso. Com um Uhum. pouquinho de gengibre também, fica bem legal. Então, assim, tudo isso dá para aproveitar. A casca do maracujá dá para fazer a compota, dá para fazer o suco. Uma coisa que muita gente não sabe, mas dá para fazer um chá também, que ajuda muito bem. Coloca um pouquinho de canela, ele é diurético, se consumido gelado. Se for quente, ele vai aquecer. Ainda mais nesse frio que está acontecendo agora em Itabira, vai ser uma boa também. Só curou que não dá para aproveitar, vira esterco mesmo, mas tirando tudo, você consegue aproveitar toda a parte das frutas integral, a maioria delas, né? Já que a gente falou a respeito de melancia, só aproveitando essa oportunidade, a melancia, a casca de melancia, ela dá para fazer uma casca cristalizada? Dá também. Só que a gente tem um processo de cocção, cozinhar, né? Que a gente vai cozinhar ela até ficar um pouquinho mais macia, para depois a gente estar secando esse doce, ou seja, fazer a cristalização com o açúcar. É um processo um pouquinho mais demorado que da doçaria mineira tradicional, mas a gente consegue estar fazendo também, dentro desse processo. Casca de laranja, que é o mais comum que a gente vê, né? A casca do mamão também, depende, a gente consegue aproveitar de fazer o doce integral. Até o talo do mamão, né? Que o pé do mamão já faz o doce dele, então a gente aproveita 100% daquela fruta. E até a folha, né? Que vira um remédio. Quando a pessoa passa a mão, ela vai lá tomar um chá da folha de mamão. É verdade. Antes de passar para o Otávio, só para a gente saber se é mito ou se procede, o mexido, a mistura mais comum que a gente faz em aproveitamento, arroz e feijão. E eu ouvia muito a minha mãe falando que não pode colocar a comida quente na geladeira quando você termina de comer, ficou um pouquinho ali, tem que esperar esfriar, porque senão altera o sabor. É verdade ou é mito? Então, é mito. O que acontece? No nosso processo de segurança, né, a geladeira hoje em dia a gente fala, né, o que ela é? Um refrigerador. Ou seja, ela vai estar refrigerando a comida. Então a gente coloca num pote ergométrico, né, os famosos Tupperware, que coloca a tampa bem vedado, você consegue conservar o frescor e sabor desse alimento. Mas só que você não vai conseguir pegar uma panela muito quente e colocar dentro da geladeira. E vai estragar, com certeza. Mas se transferir para outro pote, todo seguro também, colocando na geladeira, vai ter menos risco de azedar ou estragar, alterar o sabor, do que deixar em temperatura ambiente. Só para ver se eu entendi. Não é aconselhar pegar a panela quente, mas colocar no recipiente e pode levar à geladeira mesmo estando quente. Pode, não tem problema. A técnica de resfriamento. Isso aí vai garantir que seu alimento esteja seguro para ser consumido depois. E lembrando que as boas práticas de manipulação exigem que você tenha lavado as mãos antes, e se for uma fruta, uma verdura, né, tá higienizando ela com a solução de água clorada, que é o quê? 1 litro de água normal, potável que a gente coloca 30 ml de água sanitária. Essa meio que a pessoa joga no chão, fica com medo, né? E vai colocando. É importante falar que não pode ser misturado, tá? Que a água sanitária não mistura com produto nenhum, ele já é diluído por conta própria. Só água mesmo. Só água mesmo, porque o pessoal quando misturar muita coisa, em vez de estar limpando, vai estar infectando mais ainda, dá contaminação química. Deixa por uns 15 minutinhos nessa solução clorada, faz o enxágue e vai estar tranquilo. Outra dica, Galvani, que você está falando também, o que acontece? O pessoal costuma jogar muito JR. Quem dera que eu tivesse a voz do Galvani. É que eu estou confundindo, né? Desculpa. Não, mas porque você já falou com ele, por isso eu entendo. Aí o que acontece? Uma coisa que dá para aproveitar em casa, né? As folhas de verdura, né? Alface. O que você pode fazer para conservar mais tempo? Você só limpar ele, igual eu falei, da solução clorada, da enxágue certo, escorre ele na centrífuga ou no escorredor. Você pode intercalar com folha de papel, papel comum, absorvente, esse de fritura, entre as camadas de folha, coloca bem tampadinho e coloca na geladeira. Ele vai durar até uma semana. Coisa que às vezes duraria só 30 minutos fora dentro de casa, né, que é muito quente. Às vezes vai demorar até 7 dias para você consumir ele bem fechado. Ele fica mais fresco também. Então, vai fazer com alface, almeirão, sálvia, salsinha, cebolinha. Se quiser congelar também, que às vezes pode comprar muito, a pessoa mora sozinha, pode estar congelando também, que está utilizando finalização de algum prato, que é super válido também. E tentar colocar mais para o meio da geladeira, não colocar nas laterais, né, que geralmente onde sai aquele... O vento, né? Sai um ventinho, acaba queimando também as folhas. Queima. Né? Mas quando ela está bem vedada, ela não vai queimar, não vai ter contato desse ar da geladeira. É importante para a geladeira também, gente, que tem a ordenzinha de colocar lá. Eu vi muitos alunos que assim, não pode nada, mas é porque é para garantir a segurança.
Geralmente os alimentos já preparados, eles ficam na parte superior da geladeira, que precisa de ter mais contato com essa parte fria. Pré-prontos ou pré-preparados na parte do meio. Verduras, frutas que vão ser higienizadas ainda, tem que ficar na gaveta de verdura embaixo, porque lá a temperatura é um pouquinho mais quente do que aquela parte que a gente está trabalhando. Então, essa pessoa fala assim, mas por que meu feijão azedou sendo que eu coloquei na geladeira? Mas colocou aonde? Na parte de baixo da geladeira, lá não vai estar refrigerando da forma correta. Essa saída de ar, né, gelada, que vai fazer isso e vai conservar lá dentro também. Muito bem, cumprimentar o nosso amigo Otávio Augusto, né? Segunda-feira aqui com a gente. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Jotinha. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Apareci, né, gente? Deixa eu falar Exatamente. com vocês. Que entrevista interessantíssima. Sim. Eu tô amando, porque eu acho que falar sobre alimentação é super importante. Porque é o que vai pra dentro da gente, né? Às vezes as pessoas ficam, minha imunidade tá baixa, tem que tomar vitamina, um monte de remédio. Mas às vezes a gente só precisa de mudar a alimentação. E eu acho isso super importante. Aí, nesse sentido, Leandro, eu queria te perguntar que hoje, com a rotina corrida que a gente acaba optando por enlatados, né? E como que isso pode prejudicar a nossa saúde? Então, 90% dos nossos problemas são os enlatados, que é os ultraprocessados. Não vou falar que são todos enlatados que são ruins, porque tem alguns que já estão sendo reduzidos a quantidade de aditivos químicos para poder conservar. Mas, se está tudo embalado, tudo dentro daquela lata, né, costuma não ser tão legal. Porque às vezes você está com um alimento que está processado para ser muito tempo de validade. Exemplo, o palmito. O palmito, você já para ver a validade dele? Ele tem vale quase 5 anos. Ser fabricado em 2020 e depois vai em 2025. É muita que a gente não observa, né? Pois é. É mais a rotulagem do alimento. E hoje em dia, assim, a gente optando pela alimentação saudável, não é falar que a gente vai colocar um selo vegano em tudo, que o vegano é um estilo muito legal de se seguir, de se viver. Pouco difundido, porque as pessoas não têm acesso à informação, ainda mais com pouco vai desmistificando, igual a lactose, né, que tinha aquele problema, que não era todas as marcas que eram adeptas a tirar a lactose, para poder agora tem mais opções.